Neste vídeo eu vou compartilhar com você quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo e, além disso, eu vou te dizer quem escolheu as 7 maravilhas e o que aconteceu com elas. Das 7 maravilhas, será que todas ainda estão de pé? Quais são as que estão de pé e quais as que não existem mais? Você vai descobrir tudo isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corguzinho aqui. Muito obrigado por sua audiência. Aqui no canal a gente fala sobre várias coisas diferentes. Na verdade, este é um vídeo inaugural de um quadro novo que nós estamos começando aqui no canal e eu preciso saber de você que faz parte da nossa audiência se nós estamos seguindo pelo caminho certo ou não. Eu espero que sim. Porque até então o canal ele falava sobre desenvolvimento pessoal, negócios de internet, educação financeira, investimentos em criptomoedas. Mas como eu disse no último short que eu fiz, o mundo vai muito além disso, tem muito mais coisa interessante, eu quero compartilhar isso com você. Eu sou um eterno curioso, gosto de passear pela internet, de conhecer, de aprender coisas novas, e eu quero começar a compartilhar isso com você também, e eu quero a sua ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Primeiro que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, para aprender de uma forma completamente diferente, uma pegada diferente que nós temos aqui no canal. Além de se inscrever, vá lá também e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, todo o conteúdo que eu lançar aqui que é para você. E também eu te convido a interagir com esse vídeo. Deixa o seu like, dúvidas e sugestões abaixo nos comentários. Vou ficar muito feliz de bater um papo com você, de responder. Particularmente eu respondo a todos os inscritos aqui do canal. E enfim, vamos ver como é que vai ser a reação dos inscritos. Eu espero que você goste, porque eu, pelo menos, estou amando fazer esse quadro novo aqui no canal. Mas vamos entrar no que interessa. Vai lá, sabichão. Quais são as 7 maravilhas do mundo? Vamos ver se você é inteligente mesmo e deixa escrito aqui nos comentários abaixo, antes de assistir o vídeo por completo, é claro, né? Vá lá e, além de me dizer quais são as 7 maravilhas do mundo, me diga também se por acaso todas elas ainda estão de pé ou se não, se elas já foram destruídas. Me deixa saber, me dá uma aula de história aqui embaixo nos comentários. Mas vamos para o que interessa, que nós vamos falar agora sobre as 7 maravilhas. Elas são o ápice. O que são as 7 maravilhas? As 7 maravilhas do mundo antigo são o ápice da engenharia, da arquitetura, da beleza artística da antiguidade. Cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pode ser considerada individualmente, olha que interessante, uma obra arquitetônica surpreendente, ou um feito da imaginação e engenharia humanas, da inteligência do homem, né? Da capacidade de criação que nós temos, capacidade de inovar, capacidade de encontrar soluções. Tudo isso é maravilhoso e somente nós somos capazes de produzir. Nós, seres humanos, nós recebemos esse dom de Deus para que nós possamos criar também. Eu acho isso fantástico. Juntas, as 7 maravilhas formam um guia de viagem da antiguidade que desafia as limitações do tempo e literalmente almeja os céus, ou seja, almeja a eternidade. Trata-se de uma pirâmide. Quais são as 7 maravilhas? Então, trata-se da pirâmide, um mausoléu, calma que nós vamos entrar em detalhes, tá? Um mausoléu, um templo, 2 estátuas, um farol e um jardim quase mítico. A grande pirâmide de Gizé, o mausoléu de Halicarnasso, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o farol de Alexandria e os jardins suspensos da Babilônia. A maioria teve uma existência breve, então você já descobriu, agora com essa informação que eu te dou, que nem todas as 7 maravilhas ainda estão de pé. Quantas será que estão de pé? Será que você sabe? Se você sabe, me deixa saber aqui nos comentários. E ao chegar ao final, depois você me diga também se você acertou ou se você errou. E se você me assistiu até aqui, já vai deixando o seu like, porque o seu like é muito importante, porque impulsiona o vídeo aqui dentro da plataforma e mais pessoas serão alcançadas com esse vídeo. Assim, é você que me ajuda a mostrar para o YouTube que o vídeo, que o conteúdo é bom e vale a pena ser apresentado para mais pessoas. A última a ser concluída foi o Colosso de Rhodes e se manteve de pé por apenas 60 anos. E os jardins suspensos da Babilônia possivelmente nunca existiram. Provavelmente você já ouviu falar sobre o Colosso de Rhodes.
Colosso de Rhodes ele ficou de pé por apenas 60 anos. E um dos mais famosos, que são os jardins suspensos da Babilônia, eles provavelmente nunca existiram. Atualmente, apenas uma resiste praticamente intacta, que é a Grande Pirâmide do Egito, a Grande Pirâmide de Gizé. Mas as maravilhas do mundo antigo continuam a povoar a nossa imaginação e a sua importância segue até hoje. Foram elas que estabeleceram as bases para que o homem poderia alcançar. E estamos falando, obviamente, em termos de engenharia e arquitetura. E apesar da fama, há muitas perguntas que rondam essas obras-primas clássicas. Quem decidiu, por exemplo, o que constituiu ou o que constitui uma maravilha? Quando os viajantes gregos exploravam outras civilizações como os egípcios, persas e babilônios, eles compilavam guias com as atrações mais notáveis para se ver, que pretendiam servir de recomendação a futuros turistas, razão pela qual as 7 maravilhas se encontram por toda a costa do Mediterrâneo. Elas se chamavam temata, vistas, que logo evoluiu para algo mais grandioso, taumata, que significa maravilhas. Tá vendo? Eu te disse que você vai aprender muito mais com essa pegada aqui do canal, principalmente porque nós estamos começando uma nova fase, estamos quase batendo 2.000 inscritos e eu estou muito feliz por isso. E em razão disso também é que eu resolvi ampliar ainda mais os temas do canal, justamente para te presentear, para dizer o meu muito obrigado pela sua audiência. Bom, por que há apenas 7 maravilhas? Será que você sabe? As 7 maravilhas que conhecemos hoje são um amálgama de todas as diferentes listas existentes de obras grandiosas na antiguidade. O Colosso de Rhodes. Então, olha só, esse é o Colosso de Rhodes. Para você que não conhecia, né, nós temos aí uma imagem, um desenho. O Colosso de Rhodes ficou de pé apenas 60 anos, como eu já disse, mas isso não tirou o seu status de maravilha. As versões mais conhecidas são do poeta Antípatro de Sidon, do século II a.C., e do matemático Filão de Bizâncio. Mas outros nomes incluem Calímaco de Cirene e o grande historiador Heródoto. O que entrava na lista de cada um era baseado nos lugares pelos quais haviam viajado. E, claro, na sua opinião pessoal. Portanto, embora reconheçamos hoje o Farol de Alexandria como uma maravilha, há quem o tenha deixado de fora na época e preferido incluir o Portão de Istar, da Babilônia. Então, a gente percebe, né, que a lista que nós temos hoje, ela foi trabalhada ao longo do tempo e conforme os viajantes conheciam lugares novos, eles iam acrescentando ou tirando determinada maravilha, conforme o seu próprio gosto. Era bastante subjetivo isso. Mas a lista que nós temos hoje é, de certa forma, uma unanimidade dos nossos antepassados. Por isso é que essa lista é tão famosa e que nós estamos conhecendo aqui no vídeo hoje. Mas por que há apenas 7 maravilhas? Apesar de haver uma infinidade de estruturas e estátuas no mundo antigo, dignas de serem incluídas, os gregos escolheram este número por acreditar que tinha um significado espiritual e representava a perfeição. Talvez por ser a soma dos 5 planetas conhecidos na época, mais Sol e Lua, que são 2 astros que acrescentam então ao número 5, acrescentando ao número 5, temos o número 7. A seguir, convidamos você a explorar cada uma delas. Na verdade, o 7 é um número meio místico, algumas pessoas atribuem ao número 7 certos misticismos, é um número interessante, é um número cabalístico, provavelmente você já ouviu falar sobre isso também, e inclusive me deixa saber aqui nos comentários abaixo sobre sugestões. Acabei de falar uma palavra-chave, Cabala, né? O que você sabe sobre Cabala? De repente, no futuro pode vir algum vídeo neste naipe para que você possa se aprofundar mais a respeito desse assunto. Me deixa saber nos comentários abaixo, me dê sugestões. As melhores sugestões vão se transformar em temas para apresentar para você aqui no canal. Continuando, a seguir então vamos explorar cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira delas, a Grande Pirâmide do Egito, a Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé.
E qual é a razão? Ela é simples. Enquanto as outras 6 desapareceram séculos atrás, a Grande Pirâmide segue de pé no norte do Egito. Provavelmente, se você já foi ao Egito, você já passou por este monumento do mundo antigo. É um monumento realmente grandioso e demonstra um poder de arquitetura, de engenharia, que até hoje os cientistas têm muita dificuldade em explicar. Está aí, então, a Grande Pirâmide de Gizé, estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV. Ela foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo, como a tumba do faraó Quéops da quarta dinastia, e é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original foi de 146 metros e fez dela a estrutura mais alta do mundo da época, até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura, mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar 2,3 milhões de blocos de pedra. E olha que interessante, mais um dado importante. Então, quais são as pedras, ou melhor, qual é o número, a quantidade de pedras que formaram a pirâmide do Egito? 2,3 milhões de blocos de pedra. Então, realmente foi um trabalho grandioso e provavelmente 14 anos é o que, pelo menos, os historiadores dizem, mas uma construção tão grande, tão magnífica como aquela, no meu modesto pensar, deve ter levado mais tempo do que isso. Mas, enfim, 14 anos é a informação oficial que nós temos. Como as pirâmides foram construídas, ou como há 4.000 anos os egípcios alinharam suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto, ou seja, é uma situação ainda que a ciência não sabe explicar como elas foram construídas. Inclusive, aí já nascem muitas teorias conspiratórias, né? Muitas pessoas acreditam que foram seres de outro planeta que colonizaram o planeta Terra e esses seres de outros planetas que vieram para o planeta Terra foram as pessoas que ensinaram aos povos da época a matemática necessária para que a pirâmide e outras construções também do planeta fossem erigidas. Então, é muito interessante o que está por trás das pirâmides do Egito. E se você está gostando, deixa o seu like, principalmente dessa forma descontraída que eu tenho de apresentar a informação para você. Dá essa força para o canal, porque é muito importante. Dúvidas e sugestões abaixo nos comentários. Vamos lá, vamos bombar aqui esse vídeo de like para fazer com que o YouTube apresente esse conteúdo para mais e mais pessoas. Estamos quase batendo 2.000 inscritos e o meu muito obrigado para você é justamente pensando o tempo todo em coisas novas para trazer para o canal e para agregar valor na sua vida, agregar informação, algo útil para você. Essa curiosidade sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, no meu modesto entender, é uma curiosidade muito interessante e que vale a pena a gente conhecer. É o tipo de conhecimento que vai agregar valor nas nossas vidas. Quem sabe daqui a um tempo você está fazendo visita em cada um desses pontos no planeta e quando você estiver lá dentro visitando, por exemplo, a pirâmide do Egito, você vai se lembrar desse vídeo. De repente você volta até aqui para complementar alguma informação que ficou para trás. E eu conto com a sua ajuda para isso. Segundo é o mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e a sua esposa Artemísia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-lo de belas estátuas e templos de mármore. Aqui nós temos então uma imagem, um desenho. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo, que a palavra mausoléu deriva de seu nome. Não havia dúvida de que ele, sendo o sátrapa, governador do Império Pérsia e governante da Cária, desfrutaria de luxo semelhante após a sua morte em 353 a.C. Artemísia, também irmã de Mausolo,
teria ficado tão triste com a morte do marido que misturou as cinzas dele com água e bebeu, antes de supervisionar a construção do do seu túmulo extravagante. Feita de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítios, ela tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros abaixo do nível do mar, ou abaixo da linha do horizonte, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha a forma de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba cerca de 41 metros. 4 dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando um dos lados. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela ainda resiste. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo, que a palavra mausoléu deriva do seu nome. Então, este túmulo de Mausolo foi quem originou não só a palavra mausoléu, mas também esses tipos de túmulos que nós vemos hoje nos cemitérios ainda modernos, né? nos cemitérios atuais, os mausoléus. Então é onde as pessoas são não enterradas, mas elas são guardadas tipo naquelas casinhas. É muito interessante isso. E número 3, antiguidade número 3, estátua de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos, deus com letra minúscula, dos gregos antigos, do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no Templo de Zeus em Olímpia por volta de 435 a.C. Então aqui nós temos também mais uma imagem representando este monumento dos tempos antigos. A estátua de Zeus era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira e cedro decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita e um cetro com uma águia na ponta na outra. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Um dos sacerdotes, encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade, observou certa vez: parece que se Zeus se levantar, vai destelhar o templo. Um comentário que foi feito na época, né, justamente por causa do tamanho, da grandiosidade da estátua. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver esta estátua, ou seja, era um ponto turístico, não só este, mas como todos os que nós estamos falando. Então, era uma fonte também de comércio para a cidade, porque uma vez que existiam essas antiguidades, as pessoas se deslocavam, lembra lá atrás? Quando eu falei que os viajantes eles relatavam, né, era tipo um guia de turismo, e isso é claro, óbvio, evidente, fazia com que a cidade ela movimentasse o comércio e assim as pessoas elas tinham mais prosperidade. Então, estas antiguidades elas serviam sim como fonte de renda e turismo de pessoas do mundo inteiro que tinham, obviamente, as condições para fazer esse tipo de viagem. Continuando. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Pode ter sido na destruição do templo em 426 d.C., ou talvez tenha sido consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla. Número 4, vamos lá. A quarta maravilha do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia.
Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. Mais uma vez, nós temos aí uma referência, um desenho a respeito. Não há evidências conclusivas de que os jardins da Babilônia tenham existido. O problema é que todos os relatos são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas de que tenha existido. Ou seja, os arqueólogos não conseguiram encontrar nenhuma evidência em nenhum lugar que, de fato, existiram os jardins suspensos da Babilônia. Existem textos, sim, mas em poemas antigos, mas fatos, encontrar lá, fazer a pesquisa arqueológica no lugar e encontrar as pedrinhas que um dia poderiam ter sido os jardins suspensos, isso não existe. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente do seu tempo. Nesse quesito, nós não podemos duvidar. Haja vista a questão das pirâmides, da pirâmide de Gizé, por exemplo, que nós discutimos aqui alguns minutos atrás. Então, se foram capazes, naquela época, de construir a pirâmide, provavelmente foram capazes também de construir os jardins suspensos da Babilônia. Então, no meu ponto de vista, não é uma questão de engenharia, porque pode sim ter sido feito. Representava um nível de engenharia muito à frente do seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que hoje é o Iraque teria sido uma grande façanha, ou seja, haveria a necessidade de se construir uma forma de irrigação para manter esse jardim sempre verde e exuberante, como está no próprio texto. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 a.C. para confortar sua nostálgica esposa, que sentia a falta de vegetação da sua terra natal. É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados com alguns terraços atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. A gente vê isso muito hoje em dia em estruturas, né, nesses prédios modernos, esses prédios que são enfeitados com diversas plantas em diversos níveis diferentes, mas para a época realmente seria algo muito interessante, muito inovador e completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia a água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins, dizendo que os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça de encostas abaixo. Enquanto força a outra parte para cima, correndo para trás por meio de um parafuso. Exuberante e digna de um rei é a engenhosidade e, acima de tudo, a força, porque o trabalho árduo do cultivador paira sobre a cabeça dos espectadores, acrescenta. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie Daly, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive. Esses nomes não são muito estranhos para pessoas conhecedoras da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Seu palácio em Nínive, 480 quilômetros ao norte. Número 5, a quinta maravilha do mundo antigo é o farol de Alexandria. E se você está me seguindo até aqui, se você ouviu até aqui este vídeo, se você está assistindo, meu muito obrigado a você. E eu te peço para você deixar o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Meu muito obrigado por isso. Navegar até o porto de Alexandria era complicado, devido a águas rasas e rochas. Era imperativo encontrar uma solução para o próspero porto mediterrâneo, na costa do Egito, fundado por Alexandre o Grande, em 331 a.C. E a solução chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Paros, daí o nome farol, ou faros então, né? Na ilha de Faros, daí o nome farol. Realmente, nós temos aqui uma imagem do farol e devia ser uma coisa muito bonita, muito imponente, principalmente para a época. Veja bem,
Acredita-se que o farol de Alexandria tinha pouco menos de 140 metros de altura. É realmente uma construção muito imponente, o que torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato de Cínido foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Eu imagino a engenharia que deve ter sido usada na época. Na verdade, eu não imagino, porque não era comum esse tipo de construção. Então, o que fizeram para manter os construtores seguros a alturas tão elevadas quanto essa? Se você sabe, me deixa saber aqui embaixo nos comentários. Agrega mais valor para esse vídeo. Vai lá, eu sei que você é sabichão e que você vai nos ajudar com relação a essa situação. Vamos lá. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octagonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. Essa é uma situação interessante, agora eu quero mexer com você. 48 quilômetros de distância. Se não me engano, a cada 1,5 km a Terra ela faz uma pequena curvatura. Se a Terra faz essa curvatura, como é que a luz que não faz curva, a emissão da luz do farol de Alexandria poderia ser, em tese, pelo menos, visto a 48 quilômetros de distância. Afinal de contas, a Terra é esférica, é cilíndrica ou a Terra é plana? Me deixa saber aí nos comentários e se de repente for um assunto interessante para você, eu vou trazer aqui no canal também futuramente para a gente aquecer essa conversa aí da Terra plana, Terra esférica, Terra... tem diversos tipos de teoria a respeito disso, né? Vamos explorar esse assunto juntos? Me deixa saber aqui abaixo o que é que você quer para os próximos vídeos e eu vou atrás, vou pesquisar e vou trazer esse conteúdo aqui para você, para acrescentar mais esse tipo de informação, esse entretenimento inteligente para você. Continuando, e agora o pessoal vai começar a perguntar, né? E o Cláudio, ele é terraplanista ou ele é globalista? Como é que vai ficar essa situação? Me deixa saber o que é que você deseja para os próximos vídeos abaixo que a gente vai atrás. Com muito bom humor, com brincadeira, mas ao mesmo tempo com seriedade também. A torre em linha reta e vertical parece partir o céu durante a noite. O marinheiro sobre as ondas verá uma grande fogueira queimando no seu topo, segundo o poeta grego Posídipo. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Essa questão do farol é muito interessante. Essa questão do farol é muito interessante porque 48 km... Vou voltar na questão da Terra plana, vou explorar um pouquinho mais esse assunto. Porque com essa distância de 48 km, em tese, esse farol, ou a luz do farol, ele não poderia ser visto a uma distância tão longa. Mas eu não quero me estender muito nesse assunto. Me deixa saber a sua opinião. A Terra é redonda? Ou a Terra é quadrada? Ou a Terra ela é de fato plana? Me deixa saber nos seus comentários abaixo. Continuando. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, que o levaram a ser abandonado. As ruínas abalaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que os arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994, que alegaram fazer parte de uma antiga estrutura. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. E desde então eu não tive mais notícias a respeito. Me deixa saber, você sabe mais a respeito disso? Já foi reconstruído ou ainda está em stand-by essa questão da reconstrução do farol? Me deixa saber se você tem essa informação. Vai lá, me ajuda aí. A sexta maravilha do mundo antigo, Templo de Ártemis,
ou Artemis, né? Não tenho certeza a respeito da pronúncia. Você pode ter a sua opinião sobre qual das maravilhas era mais grandiosa, mas poucos tiveram mais certeza do que Antípatro de Sidon. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, em que há uma estrada. Isso é ele que está dizendo, né? Abriu aspas aqui, porque provavelmente o Antípatro de Sidon deixou registrado em algum lugar. Abre aspas. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, em que há uma estrada para carruagens e a estátua de Zeus junto a Alfeu, e os jardins suspensos, e o colosso do sol, e o trabalho árduo das altas pirâmides e a vasta tumba de Mausolo. Tumba de Mausolo. Mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho e eu disse: fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso, disse ele em tributo ao templo de Ártemis. Então, era esse o templo de Ártemis, né? Pelo menos é uma imagem, um desenho de referência. Em sua forma mais impressionante, o templo de Ártemis tinha uma área de 6.000 metros quadrados e era adornado com esculturas, estátuas e nada menos que 127 colunas. Dito isso, o templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos construídos um após o outro em Éfeso, atual Turquia. A maravilha foi destruída repetidas vezes por uma inundação no século VII a.C., por um incendiário chamado Herostratus, que queria alcançar a fama de qualquer custo, em 356 a.C., e por uma invasão dos godos, tribo germânica, no século III. A destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco da sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o templo de mármore branco, tinha uma área de 6.000 metros quadrados e todo o seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior havia uma estátua da deusa Artemis, um santuário para muitos visitantes de Éfeso que deixavam oferendas aos seus pés. Quem também é estudante da Bíblia já conhece essa palavra aqui, Éfeso. Me deixa saber. Bom, sétima estrutura maravilha do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé menos de 60 anos, mas isso não impediu de entrar para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Como eu disse, esta é a imagem. É uma imagem realmente imponente, tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança, conforme está retratado aqui nesta imagem. A imponente estátua do deus Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos pelo escultor Caris de Lindos para celebrar um triunfo militar após um cerco de 1 ano. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo Colosso. Derreteu as armas abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção e usou uma torre de cerco como andaime. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas, mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. Será? O que você sabe a respeito? Ele foi construído com as pernas abertas ou não? Me deixa saber nos comentários abaixo se você tiver essa informação de maneira mais precisa. O Colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C. e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma estátua colossal permaneceram no chão, onde havia caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. O historiador Plínio o Velho escreveu: mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços e os seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas.
quando as forças inimigas finalmente venderam os restos do Colosso no século VII, foram necessários 900 camelos para carregar todos os fragmentos. Então, quais são, agora, finalizando o vídeo, quais foram as 7 maravilhas do mundo moderno? Número 7, Colosso de Rhodes. Número 6, Templo de Ártemis. Número 5, Farol de Alexandria. Número 4, Jardins Suspensos da Babilônia. Número 3, Estátua de Zeus. Número 2, o Mausoléu de Halicarnasso. E número 1, a famosa Grande Pirâmide de Gizé. De todas essas 7 maravilhas do mundo antigo, me deixa saber qual te chamou mais a atenção e o porquê. Me deixa saber nos comentários abaixo. Eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião e muito grato pela sua participação aqui. Bom, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Estreamos finalmente o novo quadro do canal sobre curiosidades, assuntos interessantes, coisas que você vai me ajudar a produzir por meio das suas sugestões, porque tudo que eu faço aqui é justamente para trazer mais entretenimento e conhecimento para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se não fez isso ainda, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!